propósito. Você quer chegar ao seu propósito? Busca em Deus, porque é Ele que nos sustenta de pé. Vamos iniciar ouvindo um louvor devocional com a nossa irmã Isamar. A paz do Senhor para a igreja. Deus abençoe a vida de todas. Estamos aqui para adorar o nome do Senhor. Vamos louvar o 476. Louvado seja Deus. Quero pedir a ajuda das irmãs que me ajudem, a igreja me ajudem nesse louvor. Enquanto para Jericó o bom Jesus passava, um cego filho de Jacó, sem se cansar, clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. A multidão vendo clamar, sei que tu lhe dizia, mas ele sem a escutar, mais forte repetia: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus pergunta com prazer: o cego que gritava, que veio logo sem tardar, mas ainda assim clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus pergunta com prazer: que queres que eu te faça? Jesus, eu quero hoje ver o teu poder e graça. Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus pergunta com prazer: que queres que eu te faça? Jesus, eu quero hoje ver o teu poder e graça. Jesus lhe respondeu: vai a tua
Aleluia, glória a Deus. Jesus, o filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Ora, se não fosse a misericórdia do Senhor em nossa vida, hein? Aleluia, Jesus. Isabel, com a leitura devocional. A paz do Senhor para a igreja. Eu vou fazer a leitura no Salmo de número 1. Peço à igreja que somente me acompanhe, por favor. Salmo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não 5. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Glória ao Pai. Aleluia. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nesse momento eu já quero iniciar a primeira oração dessa noite. Eu quero orar pela nossa vida espiritual. Como eu sempre digo aqui, nós temos carrapichos que ao longo da nossa vida a gente vai pedindo Deus para limpar a gente. A gente não está pronto, não. A gente vai pedindo Deus para cuidar da gente e Ele vem com todo carinho, limpando a gente, tirando os nossos carrapichos. Então, é muito importante que a gente nunca deixe de pedir ao Senhor: Senhor, tira de mim tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Tira de mim tudo aquilo que não está correto, que não está de acordo com a Tua palavra, que não está de acordo com o Teu querer. É muito importante, irmãos, a gente não pode se afastar, porque se a gente se afastar, o inimigo das nossas almas nos derruba. Ele nos derruba. Ele não está brincando de ser inimigo. Mas tem muito cristão brincando de ser cristão. E isso não é brincadeira. E ele está derrubando verdadeiramente. Eu quero chamar a diaconisa Patrícia aqui para estar fazendo essa oração pela nossa vida espiritual. Oramos. Glorioso Deus, estamos diante de Ti nessa noite, ó Senhor. Já entramos por essas portas, crê no meu Senhor, na nossa vitória. Pai querido, Pai amado, eu venho lhe pedir, Pai querido, não somente pela minha vida, mas pela vida de cada um aqui presente. Pai, Tu é aquele que nos vê, o Senhor é aquele que nos sonda, o Senhor é aquele que nos conhece, Senhor. Eu venho lhe pedir, Pai querido, tira nessa noite tudo aquilo que não provém de Ti. Tudo aquilo, meu Senhor, que não tem sido do Teu agrado. Pai querido, todo pensamento ao contrário. Pai querido, todo sentimento. Pai querido, sonda-nos, Senhor, nessa noite. Trabalha, meu Senhor, no nosso interior. Pai querido, que nada venha ser impedimento para que nós, Senhor amado, não venhamos sentir a Tua glória. Pai, visita, Senhor. Tira, meu Senhor, todo pensamento, todo sentimento, Pai querido, em nome de Jesus. Tu és o Deus que conhece todas as intenções do nosso coração, seja elas boas, seja elas más. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nessa noite, nos cobre com Teu sangue, toca na nossa mente, toca no nosso coração. Senhor, faz uma limpeza espiritual nessa
nessa noite. Pai querido, todo sentimento facioso, sentimento enganoso, tira de nós, Senhor. Tira, meu Senhor amado, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Queima, Senhor da glória, assim como o Senhor tocou nos lábios do profeta Isaías, tirando toda a palavra torpe da boca dele. Toca nos nossos lábios, Senhor da glória, para que nós venhamos, Senhor amado, Senhor, vigiar com a nossa boca, vigiar com a nossa língua, vigiar com nossos olhos, vigiar com aquilo que nós estamos ouvindo ou falando, coisas que muitas das vezes não são do teu agrado. Mas nessa noite nós estamos aqui nesse trabalho de oração, Pai querido, trabalho de consagração, consagrando as nossas vidas, porque nós cremos. Nos lava, Jesus, com teu sangue e nos purifica nessa noite, para que nós possamos entrar na tua presença, Senhor amado. Senhor da glória, com as nossas cabeças erguidas, joga por terra todo o arco do inimigo, joga por terra toda seta, toda lança, Senhor, toda investida do diabo nessa noite, caia por terra em nome de Jesus. Não deixa que ninguém venha ficar aqui distraído, não deixa que ninguém venha ficar aqui desapercebido, mas que todos que estejam aqui estejam ligados, meu Senhor, porque o Senhor já se faz presente na casa, o Senhor já está neste lugar operando. Assim nós cremos, Senhor, que todo mal, Senhor, já bateu em retirada, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu entrego não somente a minha vida, mas a vida de cada um aqui presente, e crendo na nossa vitória em nome de Jesus, amém. Aleluia. Queremos cumprimentar todos com a paz do Senhor. Irmãos, esse tema fala sobre vivendo o processo para chegar ao propósito. E quando a gente fala de processo e a gente fala de propósito, é algo muito tremendo. Porque muitas das vezes, para a gente alcançar o propósito, o processo ele é tão doloroso. Na maioria das vezes, o processo em que a gente passa, a gente acha que não vai suportar. E quanto mais você passa por aquele processo, eu digo por mim, mais eu vejo que eu sou pequena. Quanto maior é o processo, mais eu sou dependente de Deus. E em meio ao processo, muitas das vezes, nós pensamos assim: acabou, não tem mais jeito, não tem mais vida. Mas o que eu quero falar para você nessa noite é que existe vida em meio ao processo. Independente do que você esteja vivendo, existe vida aí. Existe vida para tua casa, existe vida para tua saúde, existe vida para os teus projetos. Não pense que a história acabou. Não pense que tudo morreu, porque não. O processo dói, mas a vitória ela é muito maior do que o processo. Então continue, igreja. Continue, não pare. Não pare, porque grande será a tua vitória. Aleluia. Oh Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Não acabou, se enganou quem pensou que a história findou, se equivocou. Irmãos, vamos de novo. Aqui é tudo ao vivo. Então no ao vivo acontece isso, no ao vivo a gente erra, mas estamos aqui para consertar. Então vamos, toda a equipe junto comigo esse hino, amém? Vamos? Não acabou, espalharam por aí que já terminou e que era o teu fim.
mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou, se equivocou. Vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já te aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passei a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, as evidências dizem que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passei a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, as evidências dizem que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Ainda tem vida aí. Ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Existe vida aí. Aleluia, glórias a Deus. Aleluias. A minha Bíblia tem uma leitura um pouquinho diferente. O versículo está assim: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora,
que se conserve muita gente em vida. Então, se você serve a Deus, não adianta intentarem o mal contra a sua vida, porque Deus vai usar isso e vai transformar em bem. Eu acredito assim, porque eu acredito que eu sirvo a um Deus que é maior do que qualquer coisa. Ele é maior do que tudo. Eu tenho uma cirurgia para fazer segunda-feira que vem. Eu creio que Deus pode me curar até a hora da cirurgia. E se Ele não quiser me curar, Ele quiser que eu passe pelo processo da cirurgia, eu entendo que é a permissão dEle, é o querer dEle para a minha vida. E eu vou aceitar, porque a gente aceita, mas eu sempre creio no milagre. Eu tenho um marido que é testemunho vivo de um milagre. Como não crer num Deus que faz milagres? Então, nessa noite, eu quero te convidar para nós orarmos por causas impossíveis, aquelas que são impossíveis aos nossos olhos. Eu sempre gosto de dizer isso, porque é impossível aos nossos olhos humanos, mas para o nosso Deus, o Deus que nós servimos, não existe impossível. Mas, Janice, aquele concurso só tem uma vaga. Você só precisa de uma, como meu marido sempre repete isso. E a gente viu o Vini dando testemunho aqui. Testemunho vivo dentro da nossa igreja. Só tinha uma vaga e ele passou. E está lá, já assumiu. Mas, Janice, o meu currículo não é o suficiente. Deus faz. Mas, Janice, essa doença, o médico falou que não tem cura. Para ele, para o médico. Mas para o nosso Deus, não existe isso. Então não importa. Mas meu marido bebe todo dia. Não me interessa. Amanhã ele vai chegar em casa, cair de joelho e falar: ora por mim. Porque eu quero que o teu Deus me liberte. Eu creio num Deus que faz milagres. Eliana, ora por causas impossíveis. Coloque a sua mão no seu coração. Eleve o seu pensamento a Deus. E se a pessoa por quem você quer pedir não está aqui, eleve nesse momento. Chame o nome dela. Entregue nas mãos do Senhor, porque Deus está te ouvindo. Os céus estão abertos nesse momento. Você crê? Glória a Deus. Eita glória. Aleluia, estamos no lugar certo e na hora certa, hora de milagres, porque o dono do milagre já está neste lugar. Aleluia, toma posse do teu milagre nesta noite. Aleluia, Senhor, diante de ti, na tua casa, juntamente com a tua igreja, Senhor, porque cremos, Senhor, que os teus ouvidos estão atentos ao clamor neste lugar. Os teus olhos estão fitos neste lugar, nesta hora, Pai. Queremos colocar, Senhor, aquilo que tem sido difícil, aquilo que tem sido aos nossos olhos impossível, Pai. Mas para o Senhor, que é o dono das causas impossíveis, Senhor, toma nas tuas mãos. Nós queremos te apresentar cada causa nesta noite, Pai querido, cada súplica nesta noite, cada clamor nesta noite, Pai, porque os teus ouvidos estão atentos a este lugar, Pai querido, porque estamos reunidos num nome poderoso de Jesus Cristo, e é este nome que nos move nesta noite. Não viemos aqui, Senhor, tão somente para adorar, para conversar, para ver e ouvir, mas viemos para a tua presença. Estamos reunidos, Senhor, aguardando as tuas providências, porque é a ti que viemos buscar nesta noite, é a ti que clamamos nesta noite, é o teu nome que suplicamos, Senhor, nesta noite, porque cremos no nome poderoso de Jesus Cristo. Opera cura, opera milagre, opera libertação, abre porta de emprego, Senhor. Toma nas tuas
entusiasmou. Tu conhece cada necessidade nesta noite. Tu conhece cada clamor diante de ti. E tu és o mesmo, Jesus, Filho de Davi. Tem misericórdia de nós, Senhor. Atenta os teus ouvidos ao clamor deste lugar. Em nome de Jesus. Já te agradecemos, Senhor. Já te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Aleluia, adoradores. Vamos glorificar o nome do Senhor. Continue adorando, glorificando o nome dele. Alguns já chegaram em alguns propósitos, mas outros ainda estão no processo, não é mesmo, Valéria? Aleluia, mas enquanto estamos no processo, aguardando a nossa vitória, nós nos colocamos diante do Senhor e falamos assim: eis-me aqui, Pai, para fazer a tua obra. Eis-me aqui, Senhor, para continuar adorando em meio ao processo. Aleluia, eis-me aqui, declare nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Eis-nos aqui, Pai, como adoradores teus. Aleluia. Geração eleita, escolhida e separada. Deus rodeado de glória, és adorado 24 horas. Os serafins santo, santo, incansavelmente, e santo, santo. E eu, um homem tão falho, e de impuros lábios, o que um Deus tão grande assim viu de importante em mim. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui. Declare nessa noite: estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. Eis-me ali. E como dizer não para o teu
Glórias a Deus. Deus é maravilhoso. Nesse momento, eu quero convidar a igreja para nós levantarmos um clamor pela vida da nossa querida irmã Lúcia e aproveitar, orar por enfermidades, pela cura das enfermidades. Glória a Deus. Oremos, irmãos. Soberano Deus, eterno e querido Pai, eis aí, Jesus, a Lúcia, Senhor, diante de Ti, nós colocamos ela nas Tuas mãos. Pai, nós repreendemos, Senhor, esta enfermidade, esse mal-estar que está assolando, Senhor, o corpo da Tua filha nesta hora. A Tua palavra, Senhor, nos revela que um dos sinais, Senhor, seria que nós colocaríamos as mãos sobre os enfermos e eles ficariam curados. Tuas mãos, Pai, não seja a mão das Tuas filhas, mas seja Tuas mãos ali sobre o corpo da Tua filha, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo mal, todo espírito de enfermidade, tudo aquilo que tem assolado, se for espiritual, Senhor, está repreendido em nome de Jesus, Pai. Toda seta, Senhor, em nome de Jesus. Receba a cura, Lúcia. Receba a cura, Lúcia, nesta hora. Pai amado, Deus querido, é no Teu nome, Pai, que nós repreendemos, Senhor, a poder no Teu nome. Sobre as Tuas pisaduras nós já fomos sarados, Pai. A Tua filha já foi sarada. O Teu corpo é sarado, a Sua mente é sarada, Pai. E nesta hora, Senhor, nós colocamos também todos aqueles que se encontram enfermos, Senhor, nesta noite, que entraram por essas portas, Pai, ou que estão aqui colocando, intercedendo por alguém que deixou no seu lar, até mesmo, Senhor, no hospital. Pai amado, Deus querido, nós sabemos que Tu és um Deus de perto, Tu és um Deus de longe, Senhor. Estende as Tuas mãos sobre essas vidas nesta hora. Jesus, toca, Senhor, do alto da cabeça, a planta dos pés, Senhor da glória, tudo aquilo, Senhor, que tem te dado desconforto, Senhor, nesse corpo físico, Senhor, toca no sangue, na pressão arterial, Senhor da glória, toca nos ossos, Senhor, nos órgãos internos, Pai, vai tocando, Pai Santo, Deus querido, vai desobstruindo aí as artérias, Pai. Todo mal, Senhor, seja repreendido em nome de Jesus, Senhor. O espiritual na alma, Pai, espírito de opressão, vai embora em nome de Jesus. De depressão, sai em nome de Jesus. Nós te damos uma ordem nesta hora, a poder no Teu nome, Senhor, a poder, Senhor, em Ti. Nós repreendemos, Senhor, todo mal, Senhor, que vem na alma, que vem assolando a alma dessa vida, Senhor, e tem atacado o corpo físico, Senhor, dessa pessoa, Senhor, todo mal, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que entrou, Senhor, nós sabemos como entrou, Senhor, mas sabemos, Pai, que há poder no Teu nome, Senhor, nesta hora, para repreender todo o espírito, Senhor, maligno, Senhor, todo o espírito de opressão, cai por terra, Senhor, nesta hora, em nome de Jesus, Senhor, se foi mandado, Senhor, meu Senhor, se foi feita alguma obra, Senhor, maligna sobre essas vidas, Pai, a poder, a Tua palavra diz, Senhor, que Tu, Senhor, se manifestou em carne para desfazer toda a obra do mal, Senhor, toda a obra do diabo vai sendo aniquilada nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo mal sai, em nome de Jesus, Pai. O Teu povo aqui, Senhor, está clamando, pedindo, Senhor, nesta hora, Senhor, que Teu nome venha a ser glorificado. Nós já Te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Nenhuma arma preparada contra a sua vida, aleluia, já caiu por terra por nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Você quer sentir poder? Você quer ver hoje glória? Abre bem o coração, determine a vitória. Vai ver o céu se abrir e também fogo descer. E não tenha medo, irmão, deixa Deus usar você. Você vai ver como é gostoso
gostoso, como é glorioso viver na unção. Ter autoridade pra dizer pro mal: tu tá amarrado em nome de Jesus. Ter sapato de fogo, vestimenta de fogo, capacete de fogo, andar em brasas do céu. Vai dando glória, porque o varão está passando agora. E vai passando, renovando, vai curando, libertando, transformando, aniquilando todo o mal. É muito fogo, é muita glória. Em nome de Jesus, receba a vitória. E vai passando, renovando, vai curando, libertando, transformando, aniquilando todo o mal. É muito fogo, é muita glória. Em nome de Jesus, receba a vitória. Se você não fala em língua, aleluia, hoje é que vai falar. Se está desanimado, você vai se levantar. O negócio aqui é sério, não é uma ilusão. Se aqui entrou também, escute, vai ser transformado em fé. E você vai ver como é gostoso, como é glorioso viver na unção. Ter autoridade pra dizer pro mal: tu tá amarrado em nome de Jesus. Ter sapato de fogo, vestimenta de fogo, capacete de fogo, andar em brasas do céu. Vai dando glória, porque o varão está passando agora. E vai passando, renovando, vai curando, libertando, transformando, aniquilando todo o mal. É muita glória. Em nome de Jesus, receba a vitória. E vai passando, renovando, vai curando, libertando, transformando, aniquilando todo o mal. É muito fogo, é muita glória. Em nome de Jesus, receba a vitória. Se você não fala em línguas, hoje é que vai falar. Hoje é que vai falar. Se estás desanimado, você vai se levantar. Sabe por quê? O negócio aqui é sério, não é uma ilusão. Se aqui entrou também, vai ser transformado em fé. Vai passando, renovando, vai curando, libertando, transformando, aniquilando todo o mal. É muito fogo, é muita glória. Em nome de Jesus, receba a vitória. E vai passando, renovando, vai curando, libertando, transformando, aniquilando todo o mal. É muito fogo, é muita glória. Jesus, receba a vitória. É muito fogo, é muita glória. Em nome de Jesus, receba a vitória. É muito fogo, é muita glória. Em nome de Jesus, receba a vitória. A glória, a vitória. Receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a vitória. Aleluia. Aleluia. Nesse momento, eu queria levantar um clamor pelas famílias e principalmente pelos casais.
Famílias estão sendo destruídas. Casais não conseguem se entender dentro de casa. E não estou falando de pessoas que não servem a Deus. Estou falando de pessoas que servem a Deus, que não estão conseguindo se entender dentro de casa. Precisamos da presença do Espírito Santo em nossa vida. É muito difícil, como eu digo, só Deus para pegar duas pessoas tão diferentes e colocar dentro da mesma casa, né? E fazer com que isso dê certo. Lá em casa, no início, voava muito sapato, mas era a falta do Espírito Santo de Deus. Depois que o Espírito Santo de Deus entrou, os sapatos pararam de voar, graças a Deus. Mas teve que abrir a porta e convidar: Espírito Santo, vem fazer parte da minha vida, cuida do meu lar. Hoje eu ando pela minha casa, eu oro pela minha casa, eu oro pelos meus bichinhos de estimação, eu oro por cada cômodo, eu oro para que a paz do Senhor more no meu lar, para que a paz do Senhor esteja entre mim e meu marido. Porque isso é muito importante, muito importante. Às vezes uma coisa pequena, um desentendimento pequeno entre o casal, acaba virando um monstro, um gigante. E muitas vezes pela falta de diálogo. Então precisamos orar pelas famílias, principalmente pelos casais. Lídia, irmã Lídia, vem fazer essa oração pela família, irmã Lídia. Vamos levantar o clamor, irmãos, como a missionária Janice falou. Senhor meu Deus, Senhor Jesus, aqui diante de Ti, Pai. Pai, eu entrego agora, Pai. Não é em meu nome, Senhor, que não tem poder, mas é em Teu nome, Senhor Jesus. Que o Senhor entre agora no meio da família. Essa família que está desunida agora, Jesus. Essa família, Senhor, que vive em confusão, que vive em guerra, Senhor. Senhor, vai tomando agora esses casais, Senhor Jesus, que não se entende. Senhor, e vai passando de geração para geração. Pai, mas em nome do Senhor, quando o Senhor se faz presente, Pai, dentro do lar. Senhor, é diferente, Senhor meu Pai. Senhor, mas, Senhor meu Deus, existe dentro de um lar que um é evangélico e o outro não é. Senhor meu Pai, que o Senhor entre nesse coração, que o Senhor liberte esse coração. Senhor, toma agora pela autoridade do Teu nome, Senhor. Senhor Jesus, vai tirando, Senhor meu Pai, briga por causa de dinheiro, por causa de bens, Senhor meu Deus. Senhor, vai tratando agora, vai tratando com cada um, Senhor meu Pai. Senhor meu Deus, olha Jesus, que aqui, Senhor meu Pai, nessa live aqui, que está sendo, Senhor Jesus, assistida, Senhor. Senhor meu Pai, existem pessoas precisando dentro da sua casa, Senhor. Senhor, pessoas que estão sendo espancadas, Senhor meu Pai. Pai, pessoa, menino, jovem, que são espancados pelos seus pais dentro da sua casa. Senhor, em nome do Senhor Jesus agora, Senhor. Senhor, nós levantamos esse clamor, Senhor, para que o Senhor, meu Deus, vá entrando, Senhor, meu Pai. Pai, porque somos criatura Tua, formada por Ti, Senhor. E se somos formados por Ti, Senhor, vai ao alcance agora, Senhor Jesus, das nossas orações, Senhor. Senhor, meu Pai, toma, Senhor, meu Deus. Vai entrando nos lares agora, Senhor. Senhor, entra, desfaz, Senhor, todo o laço do adversário. Pai, desfaz todo o laço do adversário. Quantos crentes, meu Pai, que dizem que são da igreja, mas não sai do pecado, não sai, Senhor, do vício, não sai da mesmice, Senhor. Senhor, em Teu nome agora,
lugar, Senhor meu Pai. Senhor Jesus, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Continue glorificando. Essa é a casa do papai. Continue glorificando o nosso Deus. Aleluia. Eu já quero dar uma oportunidade para nossa irmã Rosana. Logo após nós estaremos retirando a oferta. Quero deixar aqui para nossa meditação nessa noite uma palavra que Deus colocou no meu coração no dia de hoje, que está em Salmos 1:3, que diz assim: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, ao qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. É interessante que a palavra de Deus aqui fala sobre a árvore. E aqui, quando Deus fala de árvore, Ele fala que a árvore por si só, ela não consegue dar frutos, mas ela precisa permanecer enraizada junto às águas. Mas a palavra de Deus aqui mostra que as árvores significam os justos do Senhor, aqueles que buscam o Senhor, aqueles que estão na presença do Senhor. E é interessante que quando a árvore ela está junto à fonte, a árvore ela consegue se fortalecer, ela consegue criar raízes profundas, ela consegue desenvolver, ela consegue dar fruto na estação própria. E a palavra de Deus diz aqui que temos que entender que nós não vamos ver muitas das vezes resultados na hora que a gente quer. Não vamos, porque o fruto é dado na estação própria. Então há um tempo próprio para os frutos serem dados nesta árvore. Há um fruto certo, há um propósito na qual o Senhor tem na minha e na tua vida, e no tempo certo esse propósito ele vai fluir. Mas enquanto isso nós vamos passando pelo vento, pela chuva, mas firmadas em Cristo. Por quê? Porque sabemos que é somente em Cristo que nós vamos permanecer. Somente em Cristo nós vamos prevalecer. E que possamos entender que o tempo certo está na mão do Senhor. Então espere o tempo do Senhor. Não passe à frente do Senhor, não. Mas entenda, aqui a palavra do Senhor diz que quem está plantado em Deus não depende das circunstâncias para permanecer de pé. Então não é a circunstância que você passa, não é a luta que você enfrenta que vai derrubar, não, mas que vai te fortalecer, fazer com que as tuas raízes se aprofundem cada dia mais em Deus, porque o Senhor, Ele tem poder e o nome dele será glorificado no tempo certo. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. E é isso. É no momento em que estamos ficando fracos que Deus se fortalece em nós. Porque quando deixamos a carne enfraquecer, Deus fortalece os nossos espíritos. Fortalece o nosso espírito diante de qualquer adversidade, diante de qualquer doença, diante de qualquer problema. Deus está conosco, nós não podemos esquecer disso. Ele não perdeu o controle da nossa vida. Deus não ganhou do diabo aos 45 do segundo tempo, como acontece no jogo de futebol. Às vezes o time consegue a vitória aos 45 minutos do segundo tempo. Não, gente. Deus é soberano. Antes do jogo começar, ele já era vencedor. Porque ele é Deus. Ele tudo pode.
Nesse momento nós estaremos tirando as ofertas para a casa do Senhor. A nossa irmã Lidiane estará adorando ao Senhor. E eu já quero dizer que você não é obrigado a ofertar. Oferte segundo o desejo do seu coração, não com pesar, mas com gratidão, porque Deus ama aquele que dá com alegria. E se nós damos, é porque Deus nos deu primeiro, não é verdade? Glórias a Deus. Senhor, nesse momento, Pai, abençoa teus filhos, Pai, que vão colaborar com a tua obra, Senhor. Deus, o Senhor não precisa de dinheiro, porque o Senhor é dono do ouro e da prata, Senhor. Mas a tua casa, Senhor, tem contas a pagar, Senhor. Oh, Deus, essa luz, Senhor, essa água, Senhor, nós precisamos pagar. Então, Senhor, que seus filhos possam doar, sabendo que estão colaborando para a tua obra. Abençoa teus filhos, Senhor. Abençoa os celeiros dos teus filhos, Senhor. Multiplica na vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Uma bênção estar aqui. Quanto tempo que eu não venho um círculo de oração por conta do trabalho, e hoje estou aqui estou adorando ao Senhor junto com os irmãos. Foi falado aqui, eu vou falar rapidamente, pastora, que Deus tocou no meu coração para falar isso. Sobre, até a pastora falou, quando falou isso, Deus tocou no meu coração para falar causas impossíveis e sobre a família. E ela até comentou, se seu marido chega em casa, né, bêbado, Deus, ele faz o impossível. Eu me lembrei que a minha mãe, ela não está mais aqui, mas alguns irmãos conheceu ela. A minha mãe orou 10 anos para que meu pai viesse a ser convertido, né? E ele chegava em casa assim, ele chegava em casa bêbado, gritando, Ana, me ajuda. E minha mãe lá, com toda a sabedoria que Deus dava a ela, às vezes ele chegava a casa e ela estava orando. E hoje, pela honra e glória do nome do Senhor, meu pai está dirigindo uma congregação. Ela não está mais aqui, né? Mas as orações dela, né? Pelas orações delas, o meu pai, ele se converteu, veio aqui, foi justamente aqui nessa igreja. Eu não poderia, Deus tocou no meu coração para falar isso, porque se você estiver passando por alguma situação difícil na sua casa, algo que para você seja impossível, creia que para Deus nada é impossível. E eu me recordo que muitos dias ele chegava em casa assim. E hoje ele está louvando o nome do Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor. E creia que Deus, ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Se ele prometeu, ele vai cumprir na sua vida, em nome de Jesus. E é esse louvor que eu vou cantar aqui, para a honra e glória do nome do Senhor. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Deus te prometeu, ele irá cumprir. Nunca falhou, não vai falhar. Não tardou, não vai tardar. Se Deus te prometeu, ele cumprirá. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Deus te prometeu, ele irá cumprir. Nunca falhou, não vai falhar. Não tardou, não vai tardar. Se Deus te prometeu, ele cumprirá. Fiel é Deus, fiel é Deus. Não tarda, não falha. Fiel é Deus, fiel é Deus. Seu amor não tem fim.
para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Deus prometeu, Ele irá cumprir. Creia em nome de Jesus. Nunca falhou, não vai falhar. Não tardou, não vai tardar. Se Deus te prometeu, Ele cumprirá. Fiel é Deus, fiel é Deus. Não tarda, não falha, sempre na hora certa. É Deus, fiel é Deus. Seu amor não tem fim, não tem não. Sempre cuida de mim, fiel é Meu Deus é fiel, meu Deus é fiel, meu Deus é fiel, meu Deus é fiel é Deus, fiel é Deus. Não tarda, não falha. Fiel é Deus, fiel é Deus. Teu amor não tem fim, não tem não. Sempre cuida de mim. Teu amor não tem fim. Sempre cuida de mim. Teu amor não tem fim. Sempre cuida de mim. Fiel é Deus. Amém. Gente, que voz linda, que coisa linda. Deus abençoe, continue abençoando Lidiane. Ó, não demora a voltar não, hein? Não demora a voltar não. Gente, não demora a voltar no círculo de oração. Você falou que tem muito tempo, estou falando para não demorar a voltar no círculo de oração, amém? Amém, eu sei que você está aqui. É nossa! Glória a Deus. Não, pode dar um glória a Deus pela vida da Lidiane. Glória a Deus, viu, Lidiane? Irmãos, fiel é Deus. A minha casa é prova disso. Meu casamento estava quase destruído. Por isso que quando eu peço oração pelos casais, eu creio profundamente que Deus restaura. Meu casamento estava destruído. Eu tinha como marido um homem mentiroso, um homem que não era o bom marido. E hoje, Deus pegou esse homem e transformou no meu pastor, irmãos. Hoje ele não mente. De vez em quando ele dá uma escorregadinha, mas não é nada de grave não, eu perdoo ele, porque ninguém é perfeito. Mas Deus fez daquele homem que não valia nada um homem que vale muito, é muito valioso. Hoje ele é um excelente marido. Então, Deus é fiel. Olha isso aqui. O seu casamento pode ser restituído, o seu marido pode ser transformado, a sua esposa pode ser transformada. Às vezes o problema não é o marido, é a esposa. Mas eu creio em transformação vinda do céu, vinda de Deus.
eu creio. Sozinho nós não temos força, mas Deus dá força para nós, né? 33 anos de casamento vamos fazer esse ano. Fora os anos de namoro, que esses eu não gosto nem de lembrar. Misericórdia. Vamos ouvir a palavra do Senhor nesse momento. Está conosco diaconisa Cláudia da sede, né? Acompanhada do seu esposo, pastor Damião. Sejam muito bem-vindos a essa casa, casa de vocês. Estejam à vontade. Essa é Cláudia Cavalcante. Cláudia Cavalcante. A outra eu chamo de Cláudia do Clécius. Não tem a Cláudia do Clécius? Eu chamo de Cláudia do Clécius. Deixa Deus te usar, minha irmã. Oh, glória a Deus. Aleluia. Salve a igreja com a paz, Senhor. Amém? Nossa, tem muita gente para pouca paz. Salve a igreja com a paz, Senhor. Amém? Agora sim eu recebi essa paz. É gostoso quando a gente chega no lugar e recebe a paz de Cristo, como fui recebida aqui com tanto carinho nessa noite. Quero agradecer a Deus, agradecer ao pastor, a sua esposa Janete, por essa oportunidade de estar aqui. Janete, eu cismei que o nome dela é Janete. Já entrei falando aqui umas 3 vezes. É Janice. Não. Vai que o Espírito Santo está trocando o nome dela, um nome novo aí. A gente não sabe. Não é? Mas é Janice. Vamos abrir nossas Bíblias sem mais demora. Em Gênesis 30. Aleluia. Aleluia. Gênesis 30, 22, 23 e 24. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos? Aleluia. Gênesis 30, 22, 23 e 24. Diz assim a palavra do Senhor. E lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a tornou fértil. E ela concebeu e deu à luz um filho. E disse: tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou José, dizendo: o Senhor me acrescente outro. Aleluia. Podeis sentar. Aleluia. Em Gênesis 50, 20 diz assim: vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Pega aí o pandeiro, marido. O dom da profecia, ele está na Bíblia. Quem será que Deus vai usar? O dom da profecia, ele está na Bíblia. Quem será que Deus vai usar? Olha isso. Quem será? Não adianta se esconder. Quem será? O anjo vai até você. Quem será que Deus vai usar? Quem será? Não adianta se esconder. Quem será? O anjo vai até você. Quem será que Deus vai usar? Tirar as barreiras, Senhor. Tirar a barreira, Senhor. Tirar a barreira, Senhor. Tirar a barreira, Senhor. Tirar a barreira. Tirar a barreira, Senhor. Tirar as barreiras, Senhor. Tirar a barreira, Senhor. Tirar a barreira, Senhor. Aleluia. Só para cantar. Oh, glória a Deus. A Bíblia vai dizer: e lembrou-se Deus de Raquel. E eu já venho a esse pedaço. E lembrou-se Deus de Raquel. Será que Deus esquece de mim e de você? Como é que a palavra de Deus diz? Lembrou-se. E quem lembrou? Deus.
Deus lembrou de Raquel. Deus está falando para você nessa noite, aleluia, que hoje é o dia da tua vitória, que hoje é o dia do teu milagre. É isso que o Senhor está falando. Quando Ele falou, lembrei, estou lembrando de Raquel, Ele está dizendo assim, ó Raquel, hoje chegou o teu dia, hoje está marcado na minha agenda a tua vitória. Lembrou-se, aleluia, Deus de Raquel. Porque se você ver bem, Jacó, que era o pai de José, ele foi para uma outra terra, ele casou-se, ele chegou lá na terra, se apaixonou por Raquel, gostou de Raquel, se encantou por Raquel, porém, trabalhou 7 anos para Lia. Imagina como esse homem não trabalhou frustrado, porque o desejo dele era aquela que o coração dele escolheu. Então ele teve que trabalhar mais 7 anos para conseguir a mulher do seu coração. Porém, Lia dava filhos, mas Raquel estéril, com a madre fechada. Por quê? Porque José viria a ser um milagre. Ele veio para mudar a história de uma nação. Então eu quero te dizer nessa noite que o teu milagre vai mudar a história da nação. O teu milagre vai mudar a tua história, a história da tua família. O teu milagre vai mudar a história da tua geração. Através de você se posicionando hoje, maldições são quebradas, barreiras são quebradas, costumes são tirados, para que a glória venha a ser do nosso Deus, o Deus de Israel. E quando ela teve então José, ela falou, o Senhor tirou a minha vergonha. Porque imagina essa mulher, ela querendo ter filho e não poder ter filho, ela querer ter um milagre e não poder ter um milagre. E às vezes, igual aqui está dizendo, vivendo o processo para chegar ao propósito. Não é morrendo no processo, é vivendo o processo. E quando você vive o processo, você tem que procurar na presença do Senhor estratégias para você não morrer. Porque se perguntar a cada uma de nós aqui, cada uma vai ter um negócio para poder pedir, um milagre que tem que realizar, algo que o Senhor tem que fazer, e muitas das vezes com urgência. Não é verdade? Mas precisamos aprender a viver o processo, que nem sempre é bom, nem sempre é agradável. Tem processo que você até gosta quando recebe a vitória, não é verdade? Mas tem processo que dói. Então José agora nasce, ele é um milagre na casa de seu pai, porém ele nasce numa casa desestruturada, uma casa onde tem confusão. Por quê? Porque o meu filho é mais bonito que o seu é mais bonito que o meu. Eu quero dizer que na casa do Senhor não tem filho mais bonito e nem filho mais feio. O Senhor te escolheu para fazer uma grande obra, para transformar vidas. E o teu milagre tem que servir para isso. E aí eu continuo vivendo esse processo. Aleluia. Então José vai crescendo como queridinho. A Bíblia vai dizer que Jacó amou mais a José do que aos outros filhos. Ora, ele tinha 11 filhos. Como pode você amar mais um? É porque esse um era obediente. É porque esse um era posicionado. É porque esse um sabia o que falar e na hora que falar. É que esse um era fiel ao seu pai. Por que eu estou falando assim? Porque nessa noite, o nosso Pai Deus, nós temos que ser como José, fiel. Fiel.
E agora José vai crescendo. Com 17 anos ele ganha uma túnica. Olha isso. Ele ganha uma túnica colorida. Algo que alegrou o seu coração. Algo, aleluia, que fez ele sentir o amor do pai dele por ele. Porém, na sua volta tinha o quê? Inveja nascendo. Contenda nascendo. Eu quero te dizer que o teu milagre nem sempre vai fazer, aleluia, vai alcançar o propósito que você acha, que você quer. Mas é teu milagre. E aí, por causa de uma túnica, por causa de um querer, porque ele era o esquindim de papai, o filho da amada, de repente jogam ele no poço. E não é assim comigo e contigo? Quantas vezes você é jogada no poço porque você tem uma opinião diferente da do teu irmão? Quantas vezes, aleluia, apontam para você, você passa até bonita dentro da igreja, mas ela, ela chegou toda metida, mas aquela roupa foi o fulano que deu. Não se alegra. Foi isso que aconteceu com José. Mas o Senhor, em todo tempo, guardava o milagre que Ele colocou na terra, porque o propósito era do céu. Então o propósito na tua vida não é da terra. Ele vai refletir aqui na terra, mas o propósito que Deus colocou na tua vida é do céu. Eu falei hoje, Jesus, eu vou lá, mas eu estou tremendo, que eu nunca fui naquela terra. Falei, Senhor, tem misericórdia. Eu nunca tremi tanto, eu nunca... Mas o Senhor falou assim, não tem aparência, mas eu te escolhi. Não ora bonito, mas eu te escolhi. Você entende que você veio aqui para ouvir que você é escolhido. Por isso você tem que fazer a diferença nessa geração. Não importa se o outro está com inveja. Não importa se o outro está se levantando. Não importa se ele está preparando um poço para você. Ei, esse poço vai servir de alavanca para você chegar mais rápido no seu objetivo. E eu achei bonito o Senhor falar, você não vai morrer no processo, você vai viver o processo. E quando eu vejo viver no processo, vida, é porque tem algo de bom no processo. Foi no processo que José, aleluia, aprendeu a ser um grande na presença do Senhor e na presença das nações que não adoravam o nosso Deus. Então agora José vai para o poço. Mas engraçado que o poço estava seco. Ainda assim ele caiu lá embaixo, mas não quebrou nada. Vocês viram isso? Não quebrou uma perna, não quebrou um dedo, não arranhou. A Bíblia não relata que ele se arranhou, que ele saiu com dor de cabeça. A gente, quando está chegando na idade, né, não pode tomar um tombo, já começa tudo dolorido, tudo ruim no outro dia. Mas José caiu no poço. Foi jogado no poço. E no entanto Deus preservou a vida dele. Eu quero te dizer nessa noite, eu vim aqui para dizer nessa noite que o Senhor tem preservado você e a sua casa por amor ao nome dele. Esse processo vai acabar. Eu profetizo vida para a tua vida. Eu profetizo vitória. Irmãos, ninguém vem na casa do Senhor para passear. Não dá. Eu não vim aqui para passear ou para poder pular. Eu me alegro muito. Amo um corinho de fogo. Oh, glória. Eu gosto. Mas eu gosto mais de quando Deus se apresenta, o Espírito Santo se apresenta na casa e vai tocando, e tem batismo com o Espírito Santo, e tem movimento do céu, e tem milagre, e eu só saio dessa casa com o meu milagre na minha mão. Quem crê, quem recebe o seu milagre? E quando eu estava ali, que estava sendo ministrado, que foi a música da Rose, antes da música da Rose, eu vi um homem de branco em cima desse altar passeando. E tinha brasas de fogo. E ele passeava falando, eu estou aquecendo a minha igreja.
igreja. Nessa noite tem libertação. Nessa noite tem cura. Nessa noite, você não está entendendo. Nessa noite tem renovo. Nessa noite tem escape. Nessa noite tem provisão. Eu não vim à toa, nem você. E esse varão falava: eu vou passear no meio da minha igreja, eu vou tocar na minha igreja. E eu senti ele tocar em mim. E para confirmar, porque eu falei assim: Jesus, o Senhor confirma, porque eu não quero estrelismo, eu quero a tua presença. Pai, eu não quero falar no conhecimento, eu quero falar na tua verdade, na tua unção, no teu poder. Eu quero profetizar e ver o milagre acontecer. Eu quero, aleluia. E aí as meninas cantaram a música da Rose, dizendo que tem brasa. Tem brasa. Tem brasa aí do teu lado. Tem brasa na tua vida. Não desiste dessa brasa, não. Depois que José cai naquele poço, olha o que Deus faz. Providencia os ismaelitas. Porque um queria matar, o outro queria decepar. O outro diz: não mata. Mas o Senhor falou assim: eu preservo, porque eu quero ensinar. Pega ele, leva ele para o Egito. Ele está pensando que ele chegou lá na casa de Potifar, porque foi comprado por Potifar. Então ele vai ficar no bem bom, porque ele já era o queridinho da casa. Olha o vento soprando de novo. É vivendo o processo. É vivendo o processo. Ele estava bem lá, ele não queria nada, ele não queria ouro, ele queria só viver tranquilo. Não é assim comigo e contigo? A gente só quer viver em paz. Mas o chifrudo não quer deixar. Mas aí Deus usa deixa o chifrudo mexer para poder, sabe o que? Te fortalecer. Para mostrar que você com Deus é maioria. É isso, você com Deus é maioria. Não deixa o teu inimigo falar o contrário. Não deixa o inimigo te massacrar. Não deixa aquela voz vir no teu ouvido para te desanimar. Você com Deus é maioria. Diga: eu com Deus sou maioria. Entende? E aí vai a abençoada lá da mulher se levantar. Joga José no cárcere. Olha isso. E passou anos. A Bíblia não relata. Eu creio que se Deus chamasse José, falou: José, tu vai passar num processo, mas vai demorar anos. Ele não ia querer. Eu creio que se Deus chamasse Jó e falasse: Jó, o negócio vai esquentar para o teu lado. Tu vai perder teus filhos, vai perder tudo, vai ficar doente. Ele não ia querer. É por isso que Deus não avisa nem a mim nem a você. Ele só te fortalece. Ele caminha do teu lado. Ele entra contigo nessa batalha. Aleluia. Ele fala: se posiciona, porque eu sou o teu Deus. Ele te cerca por todos os lados. Ele te cerca, ele cuida de você. Aquilo que é para você fazer, você tem que fazer. E José então agora vai para o cárcere. Mas tu acredita quando a pessoa é abençoada, até no cárcere Deus... Você está entendendo? Quando a pessoa é chamada para um grande propósito, até no cárcere que você entrar, Deus vai fazer a diferença. Então por que está desanimada no processo? Eu sei que fica abatido, fica. Quem dizer que não fica é mentiroso. Tem hora que o negócio fica tão feio que a gente só sabe chorar. Eu queria correr para debaixo da cama, porque a gente comprou uma cama baú, não dá para entrar mais. Deixa eu ficar aqui escondidinha. Mas até no escondido o Senhor tá. Até no escondido Ele está ali, velando por você, segurando a tua mão, providenciando do lado de fora o escape para a tua vida. Você não vai morrer, você não vai parar, você não vai desanimar, você não vai ser
envergonhada e nem desacreditada. Essa fase vai passar. Essa fase está chegando para muitos hoje. Para muitos hoje. Acabou aqui. Sabe por quê? É pela fé. Se eu vejo chegando na minha casa com a minha bênção na mão, eu já ganhei a minha vitória hoje. Eu tenho que esperar o tempo, mas que eu já recebi. Aí eu começo a viver o processo. Por quê? Porque eu sei que vou chegar lá. Então eu não vou chorar. Eu não vou chorar. Deus me trouxe nessa noite para você que está desanimado, entrou cansado, até mesmo eu não vou mais na igreja. É aqui o lugar da tua vitória. É aqui o lugar da tua bênção. É aqui que você ganha estratégia, aleluia, para vencer o mal. É aqui que o Senhor, tu entra triste e sai alegre. É aqui que você entra sem esperança e sai com uma palavra, aleluia. Eu já venci, porque em Cristo eu sou mais que vencedora. E aí José passa aqueles anos lá, comandando tudo. E de repente, o copeiro, aleluia, e o padeiro sonha. Um sonho para mal, um sonho para bem. Por quê? Dependendo do meu posicionamento com o Senhor, eu vou ter vitória. Mas se eu entro na casa do Senhor dizendo, eu quero a minha vitória, mas estou desejando a vitória do meu irmão, você pegou isso? Porque a vitória dele tem que ser a minha vitória. Aleluia. Porque a guerra dele tem que ser a minha guerra. Porque enquanto eu estou guerreando a guerra do meu irmão, o Senhor está guerreando a minha guerra. Quando eu chego, aleluia, quando eu falo, Jesus, eu vou orar, o Senhor ora o quê? Olha aí a vitória nas tuas mãos. O problema é que a gente perde muito tempo guerreando as nossas guerras. Repetindo. E o Senhor falou assim, eu já estou dando vitória. Eu já cheguei nessa batalha. Como diz aqui nessa noite, que antes de você guerrear, foi cantado aqui, antes de você guerrear, a vitória já estava na tua mão. E aí José confiou naqueles dois, entregou o sonho e falou, não esquece de mim não, hein? Quando chega lá, ele esquece dele. Será que ele esqueceu? Não. Providência divina, porque o Senhor estava preparando José para uma grande obra, aonde José não ia ter tempo de aprender no meio da batalha. Tem gente que quer aprender, aleluia, na hora da batalha. Tem gente que está só flores. Quando a batalha chega, que quer pedir. Não, é agora. O posicionamento de Deus é agora. O que Deus quer de você é agora. Não é amanhã, é hoje. Você já orou pelo teu vizinho? Você já orou pelo teu irmão que entrou nessa igreja? É agora. José, ele ganhava na presença de Deus porque ele não perdia tempo. É para fazer o quê? É para varrer o chão, eu varro o chão. É para quê? É para fazer a comida, eu faço. E era a melhor comida. Ele estava preso, mas ele fazia o melhor como se fosse na casa dele. Enquanto isso, o tempo está passando, ou seja, ele está guerreando a guerra daqui, e Deus está dando livramento de lá, e aperfeiçoando ele para uma grande obra. Até que o dia passou, o rei sonha, todo mundo sabe, e o que acontece? Chama José, só ele vai poder interpretar. Olha, tu está preparado? Tu está preparada? Eu não vim aqui pregar para ninguém pular no poder, não. Eu vim aqui para você sair daqui, aleluia, revestido, posicionado. Tu está preparado para na madrugada alguém bater na tua porta e tu ir socorrer? Tu está
largar esse travesseiro? Hoje eu falei para o Senhor: Pai, eu vou ficar quietinho aqui, porque o negócio para mim está estreito. Eu quero falar de Ti. Eu não sei falar, mas Jesus fala por mim. Eu não sou pregador, eu falo da palavra do amor de Cristo. E digo que você vai ter vitória. E creio, porque eu oro para isso. Eu não quero jogar palavras ao vento. Mas de repente a minha irmã passou, eu liguei para minha irmã: oi, mana, tá tudo bem? Ela: não, tô no hospital. Olha isso. Aí o Espírito Santo falou assim: tu vai ficar sentada aí esperando bonitinha para de noite para lá e eu não ir contigo? Ou tu vai lá socorrer primeiro o que está aflito? Falei: Deus, eu vou socorrer o que está aflito. E eu fui lá. E ela: tá com pressa, irmão? Eu falei: não, senhora. Até 7 horas eu chego na igreja. Jesus é bom. Ele mandou, quando Ele manda, Ele garante. E para a glória de Deus, olha eu aqui. Olha você aqui. Olha o que Deus está fazendo na tua vida. Você está pensando que Deus não está trabalhando? Nós estamos aqui meditando, Ele está tocando, Ele está operando, Ele está libertando, Ele está entrando na tua casa, Ele está entrando na tua vida. E não é clichê não, é porque a palavra diz: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus. E agora então se lembraram de José. E José vai lá pensando só que ia traduzir o sonho e volta para a caverna, né? Deus falou assim: me lembrei de você hoje. Me lembrei da tua casa hoje. Me lembrei do milagre que eu operei no teu nascimento. E você, eu vou te levantar para sustentar as nações. Olha, irmão. Ele sustentava no cárcere uns meia dúzia. E agora ele vai sustentar uma nação com sua sabedoria, com o seu entendimento, com, aleluia, com a capacitação que o Senhor colocou em seu coração. Você está entendendo o que Deus está te falando nessa noite? São escolhas. O que é que tu escolhe hoje? Qual é o caminho que tu escolhe nessa noite? O caminho da adoração ou o caminho de chorar? E ele foi, quando chegou lá, que ele pegou e falou o sonho. O faraó olhou para a cara dele e falou assim: não tem outro com maior sabedoria do que você. Ainda ganhou uma esposa de brinde, olha isso. Ah, mas não pode casar com pessoa fora. Mas o Senhor deixou ele casar lá. E operou. Por quê? Porque segundo a fé que tinha no coração de José, Deus operou na sua esposa, transformou a sua casa e deu família. Se é outra, não vou não. Ela não é, eu tenho que ir lá em Israel buscar uma esposa. Aí ia começar aquele drama. Tem gente que começa drama toda, viu? Por nada tá arrumando problema, falando coisinha. Não, fecha a boca, ó. Minha mãe dizia para mim: não tenho que falar, enche a boca de água. Porque com a boca cheia de água a raiva passa. Porque se abrir a boca se engasga, né? Então com a boca fechada a raiva passa. E você vai ver que aquilo ali só foi um momento. E aí José fez o quê? Virou governador. Detalhe: um homem que, se alguém falar para mim que tinha 7 vacas gordas e as 7 estavam engolindo as magras, meu Deus, a minha cabeça já ia dar um nó. 7 espigas de milho bonita e 7 queimadas. A queimada estava destruindo as bonitas. A cabeça da gente deu um nó. É falta de entendimento e posicionamento da gente com a palavra. Não é com a igreja, é com a palavra. Porque quando a gente está posicionado na palavra, chega aqui nessa casa, tem milagre, tem batismo com o Espírito Santo, tem transformação. Quando tu toca no irmão, o irmão sente o poder. Eu fui tocada lá, fui tocada aqui por Valéria. E olha aí Deus, e pela princesa do Senhor que Deus mandou, falou que o Senhor mandou falar que é princesa, tá? Que é boneca, é esquindim, é separada, é escolhida, tem autoridade, tem poder.
O medo não vai fazer você parar. Aleluia. As barreiras não vai fazer você desanimar, porque na tua frente tem um varão de guerra e ele passa como um trator. Tem gente que pula no poder, eu gosto. Mas tem gente que não pula no poder e Deus trabalha do mesmo jeito. Tem gente que Deus batiza, tem gente que Deus não quer batizar e Ele usa do mesmo jeito. Por quê? Comunhão com a palavra, comunhão com o Senhor, adoração. Você entende que Deus quer tocar em você nessa noite? Que o Senhor quer fazer algo diferente, mas eu não prego como ela, não faz isso não. Fui para a caverna. Falei que queria pregar bonita. Acho tão bonita aquela mulher pregando. Camila Barro, meu Deus do céu. Raquel, ai que maravilha. Quando eu vi que eu não fazia isso, fiquei frustrada, fui para a caverna. Olha. E lá na caverna Jesus me visita. E fala, eu não quero você aí. Mas eu não queria ouvir. Eu não queria ouvir, porque eu queria pregar bonito. Eu queria que a igreja fizesse uá. E o Senhor falou assim, não é o uá da carne. Eu quero o uau no espírito. Eu quero te usar sim. E um vaso falou, eu fui numa igreja com meu esposo, chegando lá, já estou terminando. Dobrei meu braço, estava com meu braço dobrado assim, ouvindo as músicas. Mas não parei de ir para a igreja não, tá? Eu só não queria pregar. Eu só não queria vir porque eu falei, gente, e até hoje eu falo, amém. O que tiver aqui, eu entrego. E aí eu fui e fiquei lá. O vaso veio pulando e falou assim, irmã, você está com a mão assim, né? Eu falei, tô. Aí ele é assim que Deus está para você também. Aí eu, oi? Enquanto você ficar assim, Ele também está assim. Aí eu falei, meu Deus, tem misericórdia da minha alma. Aí fui em outro lugar, a irmã falou assim, você não quer ir para o leito para meditar na palavra lá no leito não, né? Aí eu falei, eu não, mas eu fui. Eu não. Mas antes de eu ir para o leito, eu fui numa outra igreja. Na outra igreja, o povo pulando do reteté para lá, movimento para cá, que é maravilhoso. Eu sentei no último canto, igual aquela que está lá escondidinha, lá no último banco. E estou vendo os movimentos, estou vendo gente rodando, e gente de roupa de santo, botando a mão na cabeça. Eu falei, olha eu. Olhei e falei assim, Jesus, que abuso! Olha lá, Senhor, como aqueles demônios estão fazendo bagunça na tua casa. Olha a resposta de Deus para a minha vida, e hoje é para a tua também. Ele é, enquanto você senta, o demônio se levanta. Enquanto você se esconde, ele faz a arruaça. Fica sentado não, dá glória a Deus. Vem limpar o banco da igreja que tu tem vitória. Vem limpar o banheiro, ninguém quer brigar pelo banheiro. Limpa o banheiro, você vai ter vitória. Ganhei muita alma no banheiro, limpando o banheiro. E limpava o banheiro, falei assim, Jesus sentando aqui, o Senhor pega. E daqui a pouco a pessoa estava lá aceitando Jesus, chorando. Falei, Jesus sentou no banheiro, o Senhor faz a obra. O Senhor não tem limite. Eu quero dizer para você que o Senhor não tem limite para operar. Ele quer operar na tua vida hoje. Ele quer fazer agora. Ele quer te levantar agora. E eu fui para o leito. Fiquei um tempo no leito. E depois que eu entendi que o Senhor começou a palestrar, você tem que falar o que eu quero, não falar o conhecimento, que tem gente que fala no conhecimento e em casa está uma confusão, na rua arruma briga com todo mundo, não tem testemunho. Ele falou, quero que você fale só o que eu te mandar. Abre a boca, porque a minha igreja vai entender o que eu quero falar. E assim eu comecei tudo de novo. E estou eu aqui. Tem dia que eu estou sentada lá, não vou em lugar nenhum. Daqui a pouco começa o telefone tocar. Para falar essa mesma coisa. Não sou boa não, mas falo aquilo que Deus manda. E hoje nessa noite ele falou que aqui tem libertação. Aqui tem transformação. Que hoje ele aqui está tocando no teu coração. Que ele quer te usar como um vaso de honra. Cuidado, porque ele quer usar você.
Às vezes está pensando que a profecia vem de outro lado, a profecia vem de você. Abre a boca. Abre a boca. José, obediente, foi lapidado. Processo que ninguém queria passar, mas foi lapidado. Depois que ele se encontrou com o faraó, quantas túnicas coloridas ele queria, ele podia ter. Manda trazer a túnica de lá, manda trazer a túnica de cá, manda trazer a túnica de mais para lá. Ele podia ter, porque aprendeu que aquele processo era para chegar no propósito. Muitas vidas, é que vai dizer que os seus irmãos, estou terminando, que nisso tudo, depois que ele foi exaltado, aí os irmãos vêm com o coração sujo, porque quem é sujo é sujo. Pode ver a tua atitude limpa, mas ele prefere fazer o que é sujo. Não fica chateado não, é dele, não é teu, é sobre você. Eu tenho que fazer o que é limpo. Não é sobre ele, é sobre você. Porque se a trombeta tocar agora, é eu quem vou, não tem carona. E vou te falar um segredo. Senhor não tem neto. Deus tem filho. Deus não tem neto. Então filho não vai no teu lugar, neto não vai no teu lugar, marido não vai no teu lugar, vizinho não vai no teu lugar. Você está entendendo? Quem vai é você. Então eu vou fazer. Eu vou viver o propósito. Tu não quer viver? A gente sente muito. Porque tem gente que não quer. Mora dentro da tua casa, mas não quer viver. Tu vai viver no vai viver no teu processo, para tu chegar no teu propósito. Porque quando tu chegar no teu propósito, o processo está junto contigo. Você entendeu? Porque tem gente que está parando no meio do caminho. Meu marido não quer ir na igreja, não vou não. Minha esposa não quer ir na igreja, também não vou não. Vai! Vive, adora. Aqui você canta, aqui você se alegra, aqui você chora, aqui você é aconselhado, aqui você é direcionado, aqui você é vivificado, aqui você é restaurado. Aí quando tu chega na tua casa, feliz da vida, porque encontrar com Jesus tem que estar feliz. Aí, xinguei ela, xinguei ele, briguei com ela. O que aconteceu? Eu vou lá conhecer o teu Deus. Eu vou lá conhecer a tua igreja. Ou às vezes tem marido e esposa que vai até na outra igreja, mas vai. Entendeu? Tem casos e casos. Eu cuidei de um caso assim, onde a mulher era crente, o marido não ia por nada. Não ia por nada. Era uma briga, era uma confusão. Ele não era crente e ela era. E ali por fora, Deus evangelizando ele, o Senhor enviando você, enviando eu. Aquele homem chegou para mim e falou assim: eu estou indo na igreja, mas a minha esposa não sabe não. Eu falei: estamos fazendo até culto. Eu falei: mas um dia o Senhor vai sair daqui com braços dados com a sua esposa, porque a Bíblia diz que a sua esposa é a sua disjuntora, e que vocês vão andar ombro a ombro, lado a lado. Irmãos, um dia estou no portão, quem sai com a Bíblia na mão? Ele e ela. Ele e ela. Então viva o processo, porque você vai chegar no propósito. E foi assim com José. E dali todo mundo sabe a história. José guardou aquela comida com sabedoria, foi separado, fez uma ótima administração. E quando chegou no final dessa administração, todo o Egito e mais todas aquelas terras foram buscar, aleluia, lá no Egito a sua comida. Inclusive seus irmãos com coração duro, que chegou lá, pensou que ia achar um José revoltado, que chegou lá, achava que ia achar um José, aleluia, doente. Achou um José curado pelo poder de Deus. Achou um José transformado pelo poder de Deus. E o que aconteceu? Aí foi quando ele falou: se preocupa não. O que vocês intentaram para mal,
para me destruir, o Senhor levantou em bem por causa de uma geração, por causa de uma nação, por causa dos povos. Ninguém morreu, porque o que você me fez de mal, Deus transformou em bem. E nessa noite o Senhor está transformando o teu cativeiro e te dando vitória. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Deus continue abençoando a Cláudia. Isso porque ela disse que ela não prega, hein, gente? Eita glória! Foi muita bênção. Pra quê, Camila Barros, gente? Pra quê? Foi glória. Eu queria fazer um momento de reflexão aqui com a igreja que está aqui hoje e quem está assistindo a gente pela live. Quantas vezes nós deixamos de nos alegrar com a vitória do nosso irmão, com a alegria do nosso irmão? Quantas vezes um irmão chega e fala que está triste, ou senta no banco com aquele semblante caído e você nem para observar, nem vai lá dar um abraço nele? Quantas vezes nós fazemos isso? Mas aí, quando pega no microfone, porque eu quero ir para a África evangelizar, porque eu quero pregar para as nações, porque eu quero louvar não sei aonde. Mas, gente, você não olha para o irmão que está sentado do teu lado e quer ir para a África? Tem alguém precisando de um abraço do teu lado e você é incapaz de perceber? Aí quer ir para a África, quer evangelizar não sei aonde, mas é incapaz de perceber a necessidade do irmão que está sentado do seu lado. Eu falo por mim, quantas vezes isso já aconteceu comigo. Quantas vezes eu fui aquela que sentava no último banco, assistia o culto e picava a minha mula. Por quê? Senhor, eu não sou boa em nada não, Senhor. Eu não sou boa não. Mas eu continuo não sendo boa em nada. Só que hoje eu sei que é a misericórdia do Senhor. Hoje eu entendo, eu aprendi que é a misericórdia do Senhor. Então, busque sabedoria, busque olhar para o lado, estenda a mão a quem está do seu lado. Como a irmã falou, é fácil acordar de madrugada para orar? Não. Gente, às vezes quando eu faço uns propósitos para acordar 3 horas da manhã, como eu sofro. Jesus. Quando eu estava conseguindo me ajoelhar, eu me jogava para fora da cama. Eu não saía da cama, não. Eu me jogava. Eu era jogada pelo Espírito Santo. Porque para mim é muito difícil. Vou orar meia-noite. Meia-noite, ok. Eu estou ali. Mas 3 horas da manhã, 6 horas da manhã, já complicou minha vida. E aí, quando a gente começa a viver o processo, aí você até quer orar 3 horas da manhã, porque você quer chegar no propósito. Mas muitas vezes, quando você chega no propósito, aí você esquece de orar às 9, às 10, aí toda hora é difícil, é ocupado, é ser humano. Isso é o ser humano. E a gente tem que buscar ser melhor a cada dia. Porque, como foi dito aqui hoje, isso fala sobre nós. José foi jogado no poço pelos irmãos. Ai, que susto. José foi jogado no poço pelos irmãos. Mas ele ergueu a cabeça e continuou vivendo o propósito dele. Ele passou aquele processo, para viver o propósito. E Deus cuidou dele em cada momento. Deus não desamparou ele no poço, não desamparou ele na cadeia, no cárcere. Deus esteve com ele em todo momento. E quantas vezes nós não temos nenhuma palavra boa para dar para o irmão? Às vezes a gente, pelo contrário, tem uma palavra que joga o irmão no poço.
Às vezes a pessoa está precisando daquela mensagem, escutar aquela mensagem. Minha irmã, que Deus te dê um dia abençoado. Mas a gente, pelas nossas ocupações do dia a dia, perde esse momento. Mas aí quer sair para evangelizar não sei aonde. E isso hoje está ardendo no meu coração. A gente tem que cuidar, começar a cuidar de quem está próximo. E depois você vai ampliando esse círculo. Não adianta você ignorar quem está perto de você e querer cuidar de quem está longe. E isso fala sobre você, não é sobre os outros. Não está falando sobre quem é o seu vizinho, quem é a pessoa que está sentada do seu lado. Está falando sobre você, sobre o que tem no seu coração, que não está vendo a necessidade do irmãozinho que está do seu lado. O caminho para a salvação não cabe carona. Adorei isso. Não vou esquecer nunca mais. Então, cuide da sua salvação. Trilhe o caminho. Ore pela sua casa. Ore pela sua família. Porque nós precisamos orar pela nossa casa e pela nossa família. Mas o caminho para a salvação não tem carona. Então não use ninguém como desculpa para você não estar na casa do Senhor, para você não estar buscando ao Senhor, porque Deus conhece cada coração. Vamos nos levantar nesse momento. Nós vamos estar orando pelos pedidos que foram colocados na taça. E creia que você hoje está saindo daqui com a sua vitória. E eu recebi a minha vitória. Você lembra de avisar que quarta-feira não vai ter culto por causa do jogo. E como eu já falei, segunda-feira que vem eu vou estar passando por uma cirurgia. Mas as minhas irmãs estarão aqui, levando esse círculo de oração em frente, porque é o Espírito Santo quem comanda esse círculo de oração. Não depende de mim, só dele. E ele vai estar aqui. E intercedam pela minha vida. Porque às 18 horas eu vou estar entrando na cirurgia, se assim Deus quiser. Mas se Deus quiser me curar antes, eu também recebo. E se Ele não curar, Ele continua sendo Deus e eu continuo amando esse Deus. Vamos orar pelos pedidos. Soberano Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui, Pai, em Teu nome reunidas, Pai, te apresentando esses pedidos de oração, Pai, te apresentando essa chave de carro, Pai, chave de casa, essas fotografias, esses processos, Pai, esses documentos, Pai, tudo, Senhor, que foi pedido aqui, Senhor, nesta noite, que o Senhor venha realizar o Teu milagre, Senhor. Toma as causas impossíveis nas Tuas mãos, Pai. Se for um pedido de cura, Pai, que o Senhor venha curar nesta noite, Pai. Se for a porta de emprego, Pai, que o Senhor venha abrir a porta de emprego, Pai. Se for causa da justiça, Senhor, que o Senhor venha dar vitória, Senhor, a essa pessoa, Pai. Que o Senhor venha honrar a fé dessas pessoas, Pai. Que elas, quando colocam um objeto aqui, quando colocam um pedido de oração, Pai, é porque elas estão colocando a confiança no Senhor, Pai. Porque elas sabem que o Senhor é Deus que faz, Pai. Tu és Deus que tem prazer em nos abençoar, Pai. Por isso eu te entrego todos os pedidos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, glórias a Deus. Muito obrigado aos músicos, mídia. João, um abraço, João. Temos cantina lá na frente, tá? Tem batata frita, sopa de ervilha enroladinho. Ajude o Ministério de Casais. Eu queria pedir às meninas do Círculo de Oração que quando terminar não vão embora não.
Fiquem aqui na frente que eu queria conversar com vocês bem rapidinho. Eu já estou devolvendo para o nosso pastor. Ao Senhor, sua glória, para a sua igreja, vitória, irmão. Muito bom, irmão. A igreja lotada. Que coisa boa. Irmão, como eu falei aqui é o lugar de vitória. Continua buscando a sua vitória, que Deus abençoe cada um, tá? Do ciclo de oração, que abençoe a sua vida. Eu vou convidar aqui o pastor Damião para estar orando para o final. E também, o senhor veio bonito, pastor. Veio bonito. E também dando a bênção apostólica. Senhor, te damos graças, Senhor, pela beleza da tua santidade, estarmos na tua casa, por tudo que foi realizado nesta noite, Espírito Santo. Guarda-nos, Senhor, do homem perverso, do homem mau, da bala perdida, do acidente. Os que moram perto, guarda, e os que moram longe também. Que a graça do nosso Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, seja com todos aqueles que amam e esperam a vinda do Senhor. Todos dizem amém. Ele já deu o brado, amém.